Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas com os executivos que estão no comando das principais empresas do país, para a gente falar sobre economia e negócios. O nosso convidado de hoje é o presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Circe, um prazer estar com vocês. É sempre bom bater papo e falar um pouquinho não só sobre o nosso setor, mas obviamente sobre as perspectivas de empresa e como é que está andando o nosso plano de transformação. Obrigado pelo convite. Vamos lá, o Rodrigo é o presidente da Oi desde o começo de 2020 e vem liderando transformações importantes na empresa. A companhia anunciou em julho seu plano estratégico que vai daqui até 2024. Depois da venda das redes móveis, a nova Oi, como vem sendo chamada, será uma empresa do tipo Asset Light, focada muito mais na prestação de serviços. E ela vai atuar como uma espécie de holding. Debaixo dela estará a Vital, novo nome da Infraco, para a oferta de redes neutras de fibra ótica. Também estarão no guarda-chuva Serrede, empresa de manutenção e instalação de redes, e a Tato, de call center. Uma das novidades da nova Oi é que serão fechadas parcerias para a construção de um portfólio de serviços em áreas diversas, como finanças, educação, saúde, um modelo que a gente também tem visto entre concorrentes. E nesse braço de serviços, segundo o plano trianual, estão previstas receitas adicionais de até 1,5 bilhão ao longo desses próximos 3 anos. Vamos começar por aí, Rodrigo, a explorar esse plano da nova Oi? Em que pé estão as negociações das parcerias? Vamos sim, Circe. Bom, como você mesmo comentou, o nosso plano, que foi traçado já há algum tempo, mas que passou por várias fases de execução, ele consistia em ter um olhar para a companhia que permitisse que ela, de uma situação recém-entrada em RJ, pudesse ter um olhar para frente de um modelo sustentável, porque, como é usualmente falado, a receita garantida para você ter o fracasso é continuar fazendo exatamente a mesma coisa que vinha fazendo antes, que te levou àquele resultado negativo. Então, quando o plano foi concebido, a nossa visão foi, primeiro, uma visão de se focar naquelas áreas onde nós teríamos algum tipo de diferencial. E, obviamente, o diferencial está na infraestrutura, está na fibra e está na capacidade de alavancar esses ativos para fazer outras coisas, prestar outros serviços. Foi tomada a decisão da venda da operação móvel, com isso trazendo recursos para ajudar a desalavancar a companhia e poder sustentar esses investimentos massivos necessários para a implementação de infraestrutura. E, na sequência, foi também tomada uma decisão, que foi aprovada em plano, aditamento de plano no ano passado, para criar o que a gente chama do modelo de separação estrutural. Esse modelo de separação estrutural é que faz com que a empresa vire uma empresa leve em ativos, porque a Vital, que é a marca de infraestrutura, ela continua sendo uma empresa que tem uma participação muito relevante da Oi, mas a Oi deixa de ser controladora. Então, os investimentos são garantidos por outro controlador, mas, ao mesmo tempo, beneficiam a nossa atuação. E essa atuação com um foco asset light é que permite que a gente, de fato, mude o foco de crescimento de um foco exclusivamente na conectividade, que é o ponto tradicional de qualquer operador. Ela ainda, obviamente, é muito importante, então nós prevemos para o futuro uma base de assinantes que vai chegar certamente a algo como 8, 10 milhões de assinantes com fibra no país para a Oi, mas que ele permite também o desenvolvimento de áreas que durante muito tempo, como você mesmo mencionou, são tentativamente exploradas pelas operadoras, mas que faltam coisas como foco, como capacidade de fazer tomada de decisão rápida, como segregação de equipes e atenção gerencial para só fazer isso. E, no nosso caso, esse foco em cliente que é dado pela nova Oi permite que a gente faça isso. Inclusive, do ponto de vista organizacional, nós estamos fazendo uma mudança de estrutura que vai nos permitir ter unidades únicas, exclusivamente dedicadas para gerenciar, desenvolver, fazer aquisições, fazer parcerias dessas novas fontes de receita. O que pouca gente sabe, Circe, aí você perguntou como é que estão as parcerias, é que a gente começou esse processo, eu não diria há muito tempo, mas há relativamente pouco tempo, mas nesse pouco tempo já foi possível criar um portfólio de serviços básicos que são muito, muito nossos, ou baseados em empresas que são nossas,
que já aponta para uma receita aí superior a 120, 130 milhões de reais por ano. Isso com pouquíssimo tempo de atuação. E aí tem alguns exemplos... Isso já existe. Já existe. Tem alguns exemplos interessantes, eu diria que talvez dois exemplos. Um deles, que tem uma visão de futuro muito bacana, porque ela vai provavelmente substituir a TV por assinatura, que é o Oi Play, que é um serviço de agregação de conteúdos, então você não precisa ter assinaturas em vários serviços de streaming, você pode ter uma agregação de conteúdo através de um só, que é o Oi Play, que ele agrega os vários conteúdos de diversos serviços, inclusive pagando por conteúdo. Então, eu não preciso ter uma assinatura permanente, mas eu posso comprar um play, a gente chama aqui de comprar um play, e aí você consegue comprar só uma visualização determinada. Esse serviço é um serviço que está crescendo ano contra ano aí mais de 4 vezes, a gente não faz um disclosure ainda de receita dele, mas ele já tem mais de 7 milhões de clientes elegíveis ao serviço, mais de 2 milhões de plays já foram feitos ao longo desses últimos meses de lançamento do serviço. Também um outro exemplo é o Oi Expert, que é um serviço de assistência, seja ela informática, técnica, eletrônica, para Wi-Fi, para instalação, para resolução de problemas, para fazer otimização de serviços de rede dentro da casa, para tirar dúvidas técnicas sobre a operação dos equipamentos, sobre a operação de informática. E esse serviço, que era um serviço que a gente começou lá atrás, até fazendo uma terceirização com um parceiro, ao longo do tempo nós não só entendemos que existia ali um potencial muito bom, mas nós passamos a utilizar a nossa empresa de rede, a nossa empresa de técnicos de campo, que é a Ser Rede, que tem mais de 20 mil técnicos espalhados no Brasil inteiro como um suporte, uma base de suporte desse serviço. E esse serviço vem crescendo uma velocidade muito bacana, já tem mais de 550 mil clientes elegíveis, e já vai ser capaz de gerar uma receita muito significativa, uma parte significativa da receita aí de 100 milhões vem desse serviço, com potencial de crescimento muito interessante. E isso faz com que, inclusive, a gente tenha um diferencial na nossa oferta de fibra. Por exemplo, a gente passa a ter acesso irrestrito à assistência técnica, a técnicos que vão configurar, otimizar o seu Wi-Fi dentro de casa. Muitas vezes, pouca gente sabe, mas além da necessidade de ter uma conexão muito estável, e isso a fibra traz, você precisa ter um setup bacana de Wi-Fi dentro de casa. Muitas vezes essa dificuldade com conectividade não tem nada a ver com o serviço em si só, mas também com toda a configuração de rede dentro de casa. Então a gente tem feito isso, mas também tem buscado parcerias, né? Uma parceria que ficou anunciada publicamente já no ano passado, mas que foi lançada formalmente há pouquíssimos meses, foi a parceria da Oi Conta Zap, que é uma parceria de wallet digital, de carteira digital. Essa parceria foi lançada agora no final de abril, começo de maio. Nós já estamos aí com mais de 40 mil contas abertas. A expectativa é crescer esse ritmo de adesão de maneira bastante sólida. E isso significa que não só nós podemos ter ali uma carteira digital para clientes que não têm conta bancária, mas que essa carteira digital ela é independente até mesmo da propriedade do cliente como cliente de telefonia móvel. Mesmo com a venda da telefonia móvel, da operação de telefonia móvel, nós vamos continuar a poder mantendo esses clientes como clientes da nossa base. É uma carteira digital que não é associada à operação móvel, ela é associada, obviamente, ao usuário, é feita uma atividade toda de gestão dessa carteira móvel pelo WhatsApp, e aí você tem benefícios como pagamento de conta, recarga, pagamento das próprias contas de Oi de maneira mais fácil, a utilização de Pix. Então, é um exemplo. Vem vários outros pela frente. Nós estamos em fase de discussão aqui de pelo menos 3 acordos interessantes, ainda não está na fase de anúncio, infelizmente não dá para mencionar, mas as áreas são essas que você mencionou. A gente está no desenvolvimento de acordo de educação, a gente está no desenvolvimento de acordo de mais serviços financeiros, e além disso, nós também temos uma visão de transformar aqui, de evoluir uma outra área de receita nossa, que é o marketplace da Oi, o Oi Place, para adicionar, além de produtos muito curados, ali tem uma curadoria muito estrita para se adequar às nossas ofertas aqui de tecnologia, incluindo, por exemplo, o Wi-Fi, que eu tinha mencionado, mas nós também vamos levar esse marketplace para que ele vire um marketplace de serviços locais. Então, tem bastante coisa acontecendo. A expectativa aqui é que, de fato, esses 1,5 bilhão, que é uma meta
eu diria, ambiciosa, porque é praticamente tirar uma receita de 100, cento e poucos milhões para 1,5 bilhão, então é um crescimento aí de mais de 10 vezes, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que, dado o potencial dos mercados nos quais nós estamos entrando e dos nossos ativos, esse 1,5 bilhão talvez seja o começo. Tá? Rodrigo, e as outras duas empresas que ficam dentro da Nova Oi, que é, falei, né, a Serrede, de operações e manutenção em campo, e a Tato, de call center. Essas duas empresas também podem ser consideradas alavancas de crescimento? Ou, por exemplo, também faria sentido pensar em alternativas para essas empresas, como a atração de sócios ou até mesmo a venda delas? Vamos lá, a gente tem situações diferentes dependendo das empresas, né? Eu mencionei a Serrede eu brinco, costumo dizer que a Serrede é um dos nossos segredos que todo mundo conhece, mas não presta atenção. A Serrede é fruto de uma operação que começou há muito tempo, por outras razões de internalização da equipe de campo, até para absorção de atividades de terceiros, de provedores de serviços de rede terceiros, mas que acabou virando uma operação integrada de altíssima qualidade. Então, a gente tem hoje, no Brasil, mais de 23 mil técnicos, eles cobrem o Brasil inteiro, nós temos inúmeras bases regionais de presença desses técnicos, com áreas de reparo, com centrais de depósitos de sobressalência, de equipamentos, e que podem fazer uma atividade não só de implementação de rede, de construção de rede, de atendimento à casa de cliente, de fazer instalações em clientes, mas também de serviços logísticos, de serviços de entrega, de delivery reverso, de prestação de serviços para parceiros locais, de atendimento, inclusive de venda. Nós temos operações começando pilotos de venda. Então, ela acaba sendo, para nós, um diferencial competitivo muito grande. Para todo mundo que trabalha com qualquer tipo de operação que tenha escala nacional, existe uma admiração pela capacidade de você ter uma operação em escala nacional própria, com capacidade de treinamento e coordenação centralizada. É muito diferente você ter uma empresa que faz toda a sua instalação, toda a sua entrada na casa cliente, toda a interação com o seu cliente final própria, com treinamento, com acompanhamento, com monitoramento, com gestão de força de trabalho, com gestão de disparo de tarefas, de você ter isso feito com dezenas ou até mesmo centenas de empresas terceirizadas que não são suas. Então, o nível de consistência, de qualidade, de agilidade, de capacidade de reação acaba aumentando muito. E é óbvio que, nesse sentido, nós decidimos manter a Serrede dentro de casa como uma subsidiária integral, completamente controlada pela Oi. Ela continua prestando serviço para a empresa de infraestrutura, começa a prestar serviço para outras operadoras também, e, ao mesmo tempo, começa a entrar em pilotos que vão utilizar essa capacidade para poder prestar serviços de logística, de assistência reversa, de centros de distribuição, de entregas, inclusive, de instalação de equipamentos de varejistas online. Então, tem muita coisa bacana para acontecer na Serrede. E, ao mesmo tempo, como eu já tinha mencionado, ela é a base desse nosso serviço Oi Expert do ponto de vista da presença física de entrega de serviços. A Tato é uma operação que se desenvolveu muito ao longo dos últimos 2 anos. Ela ganhou marca própria para poder atender a outros clientes também, não faria sentido a gente mudar a marca. A Tato é a antiga BTCC, mas a Tato ganhou uma marca própria, uma identidade própria, um modo de atuação próprio, até de humanização, a gente chama de humanização da tecnologia, de contato com o cliente, mas também com um processo muito intenso de digitalização que ganhou vida própria para poder prestar serviço para outros clientes também. A Tato, ela, obviamente, participa de um mercado que é um mercado já mais desenvolvido, tem um número de players maior. A Serrede, eu diria que é quase uma das únicas empresas de escala nacional, se não a única empresa de escala nacional. A Tato faz parte de um grupo de grandes empresas de prestação de serviços de relacionamento ao cliente, mas ela tem uma vantagem para nós, que ao mesmo tempo em que ela está dentro do grupo, ela pode ser uma ponta de lança para fazer modelos de inovação, experiências de mudança de modelo de atendimento. Ela também passou a oferecer, dentro da nossa unidade Oi Soluções, a possibilidade de contratação por terceiros como parte do nosso portfólio de Oi Soluções. Então, a Oi Soluções está oferecendo não só mais conectividade, mas conectividade, serviços de TI e até mesmo serviços de atendimento. Uma constatação é que, por exemplo, para empresas de médio porte e, eventualmente, até mesmo para empresas pequenas, para PMS,
é muito difícil você ter contratação de serviços de atendimento com escala, com um modelo como o modelo das grandes prestadoras de serviços de atendimento ao cliente. E a Tato vai suprir um pouquinho dessa lacuna através tanto do Oi Soluções quanto da nossa atividade empresarial vendida pela Oi, né? Então, agora, obviamente, ela pode ter outras flexibilidades, pode ter um desenvolvimento muito interessante de mercado, dependendo do sucesso que ela venha a ter nessa prestação de serviço para terceiros. Ou seja, essas duas empresas podem gerar receitas adicionais Sem para a dúvida, Oi sem potencialmente dúvida. nos próximos Sem dúvida. anos. Faz parte do plano que tanto o Serrede quanto o Tato gerem receitas com terceiros, não só com o próprio atendimento às próprias necessidades da Oi, que vão compor esse quadro de receitas que nós mencionamos que deve voltar a crescer a partir da conclusão de toda a reestruturação e o completamento das operações de venda, de M&A, e que volte a esse patamar aí de 15 bilhões de reais, mais ou menos, em 2024. Rodrigo, desde que o plano da Nova Oi foi anunciado, em meados de julho, as ações em bolsa acumulam uma queda de aproximadamente 30%. Uma queda relevante. E um dos pontos de preocupação de investidores tem sido a sinalização de alavancagem, endividamento medido pela dívida líquida EBITDA da Oi lá na frente. Pode ir até 6,6 vezes. O que é que você diz sobre essa sinalização? Tanto do mercado, essa queda de 30% seria exagerada do seu ponto de vista? E do ponto de vista de endividamento da Oi, qual é o contexto desse endividamento? 6,5 seria, digamos, um pico? Poderia ficar abaixo disso? Tem espaço para ficar abaixo disso? Vamos lá, Cícero, eu vou tocar nessa tua pergunta em 3 pontos, tá? O primeiro ponto é um ponto que, obviamente, nós concordamos que é exagerada e que aqui existe um efeito que, para mim, é um efeito do investimento em telecom, e principalmente do efeito de que a gente tem que ter uma sinalização de base de longo prazo, de permanência de acionistas, é que o processo de recuperação da Oi não é um processo de recuperação de um trimestre ou de 2 trimestres. Ele é um processo de múltiplos anos. Isso a gente já tinha comentado, eu já tinha comentado pessoalmente várias vezes, que não se recupera uma empresa do tamanho da Oi, com um histórico vindo de uma recuperação judicial, com um histórico de dívida nos patamares que existiam e que ainda existem, em relação a uma operação nacional muito complexa, em pouco tempo. Você tem que ter um horizonte que, ao mesmo tempo, permita você traçar uma estratégia, executar operações de funding, executar operações de M&A, transformar estruturalmente a companhia, começar a operar num modelo novo e chegar a um patamar de autossustentabilidade, que é exatamente o que a gente está executando. Então, é uma visão de longo prazo, é uma visão que, de fato, se completa a partir de 2024. Então, por isso a gente mencionou, olha, pessoal, tem que existir uma visibilidade do que vai acontecer na companhia daqui para frente. Existe, talvez, uma necessidade de muitos investidores, não, eu quero entender o que vai acontecer até o final do ano, eu quero ver que evento que vai acontecer, e aí entra-se e sai de ações, então a gente sabe que existe esse efeito de volatilidade, que é um dos componentes para essa possível queda, um dos possíveis componentes para essa queda. Um segundo ponto que vale a pena mencionar é que, obviamente, infelizmente, a gente teve uma pequena deterioração de cenário, de maneira geral, de bolsa, de equities, e, obviamente, nós também fomos impactados por ele, basta ver o que aconteceu ao longo das últimas semanas em relação a cenários macro, a cenários de expectativas, de incerteza, e aí, infelizmente, essa é aquela história que você faz parte do quadro como um todo, e, obviamente, possa ser penalizado pelo nível de incerteza, combinado com essa visão de que é um play de mais longo prazo. No entanto, para responder o teu ponto central e o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, para que se entenda o plano da Oi e a sua própria visão de alavancagem, é necessário entender o plano por completo, e não só um pedaço dele. E o que é o plano por completo? O plano por completo ele indica que, em 2024, nós esperamos que a companhia, isoladamente, sem contabilizar a sua participação na Vital, tenha uma alavancagem de 6,6 vezes. No entanto, para que essa alavancagem possa fazer sentido, nós também mencionamos na apresentação que a alavancagem desejada pela companhia é uma alavancagem inferior a 3 vezes e que vai ser buscada através justamente do reconhecimento e a valorização da participação no capital da Vital, fazendo com que seja possível lá na frente
uma diminuição de participação, uma diminuição de exposição e uma desalavancagem para um nível inferior a 3 vezes, que é um nível bastante gerenciável para uma empresa que vai ter capacidade de geração de caixa para frente. Então, essa é a equação completa. Não dá para você separar o que é a operação só da Nova Oi do que é a valorização e o valor de equity que a Nova Oi tem na Vital, que vai crescer muito, com certeza, que vai ter uma valorização de mercado em relação, seja a um processo de abertura de capital, seja um processo de valorização para possível investidor estratégico no futuro, muito grande. A nossa decisão de fazer um investimento, de fazer um processo de M&A, desculpa, onde nós não vendamos a participação integral na companhia, e sim só a participação de controle, vem justamente da constatação lá atrás, ao criar esse modelo, de que a empresa de infraestrutura tem um potencial de valorização tremendo nos próximos 3 a 4 anos. Então, obviamente que a equação da Oi precisa ser entendida por inteiro, por completo, e não olhando só para a Nova Oi, desconsiderando a Vital. É como se você, por exemplo, fosse uma pessoa física e falasse, não, eu tenho uma dívida grande com o banco aqui, e aí quando alguém analisa a sua situação financeira, fala, poxa, mas ele tem ali uma dívida muito grande. Só que do outro lado é que ele tem um portfólio de ação, que é um portfólio que vale muito dinheiro, mais do que essa dívida, e na prática isso é ignorado ao analisar uma situação a financeira daquela pessoa, né? Então, no caso da empresa, a mesma coisa. O plano é um plano que tem que ser olhado, analisado por completo. Ele não pode ser um plano analisado só olhando para a métrica fria, que é a métrica dos 6,6 vezes que você mencionou, da operação sem consideração total. Então, a visão de 6,6 é só da operação da Nova Oi e que, obviamente, busca um target de menor de 3 vezes, fazendo esse reconhecimento, essa valorização da participação na Vital para fazer a desalavancagem e chegar a um patamar inferior a 3 vezes. Pegando esse gancho da Vital, Rodrigo, vocês também anunciaram um plano de investimentos bastante robusto para a Vital, de 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos, se eu não me engano. E eu gostaria de entender também... Perdão? Até 2025, isso. Até 2025, exato. Gostaria de entender o contexto, para onde vão esses recursos e, principalmente, de onde virão esses recursos, o quanto vai vir de Oi e o quanto vai vir do novo sócio, os fundos do BTG Pactual, que estão em processo de entrada. A Vital, ela, até o seu fechamento de operação, até a conclusão da transferência do controle para o BTG, ela é uma operação completamente controlada pela Oi. Então, todos os investimentos da Vital até esse fechamento, e a gente tem a expectativa aqui de fechamento até o final do ano, então os investimentos até o final do ano são da Oi e estavam previstos no plano e estão sendo executados. A partir da transferência de controle, a Vital, como entidade, ganha uma vida financeira independente, que obviamente tem um controlador maioritário diferente e que vai trazer um aporte para a companhia para que esses investimentos possam ser feitos. E esses investimentos, obviamente, vão ser baseados em aporte primário, que vai ser feito, em capacidade de geração de caixa que começa a acontecer à medida em que a companhia cresce e em alavancagem possível futura, porque hoje a Vital nasce, se você desconsiderar que o processo que vai ser feito de repagamento da dívida com a própria Oi, ela vai, depois da conclusão das operações, ela vai ser uma empresa com 0 alavancagem. Então, obviamente, é uma empresa que tem uma capacidade, pelo seu perfil de crescimento, pelo seu perfil de estabilidade de receita, pelo seu perfil de pouca dependência de varejo, ela não depende de varejo, ela depende de grandes contratos, ela tem um perfil que suporta uma alavancagem bem maior do que 0, né? Ainda que não seja uma alavancagem necessariamente grande, mas ela pode sim ser alavancada para poder ajudar a fazer esses investimentos. Então, é um pouco dos três. Obviamente, nesse caso, não é uma responsabilidade da Oi, é uma responsabilidade da companhia, e que vem com essas três contribuições. Investimento primário do novo controlador, mais capacidade de geração de caixa e resultados que vão acontecer ao longo do caminho, mais a possibilidade de alavancar a companhia. Rodrigo, um outro capítulo da Oi, olhando para frente, é a questão da arbitragem com a Anatel para discutir a concessão de telefonia fixa. Você mesmo já disse que essa concessão de telefonia fixa ela não é sustentável para a Oi, e uma das críticas que se faz a esse processo de reorganização da empresa
ou melhor, não diria nenhuma crítica, mas um ponto de incerteza, é que boa parte dessa arrumação da casa não depende unicamente da empresa. No caso da arbitragem, é um assunto que vai ser discutido com a outra parte, com a Anatel. O quanto vocês estão confiantes no sucesso desse processo e o que é que está em jogo? A gente está falando de uma possível economia para a Oi? É isso? A gente está falando de um valor em torno de quanto? Vamos lá, se são 3 pontos que têm que ser analisados, são 3 pontos que estão sendo trabalhados para equacionar o que você chama corretamente da falta de sustentabilidade da concessão. Como todo mundo sabe, essa falta de sustentabilidade veio por uma questão estrutural associada a uma falta de atualização regulatória e legal do marco de telecomunicações. Então, estrutural porque, ao longo do tempo, muito rapidamente o mercado mudou e a telefonia fixa hoje não existe mais como produto. Ela está sofrendo uma depreciação acelerada do seu quadro de base de usuários. As receitas de telefonia fixa, e não é para a Oi, é para o mundo inteiro, incluindo os outros competidores brasileiros que têm operação de telefonia fixa, há um ritmo superior a 30% ao ano. Então, tanto os usuários quanto as receitas caem vertiginosamente, porque é um serviço que não faz mais sentido do ponto de vista de tecnologia, de atendimento à necessidade de usuário, principalmente quando você tem uma substituição fixo-móvel muito grande por um lado e a substituição da banda larga de alta capacidade pelo outro, e os dois oferecem uma possibilidade de comunicação de voz como um produto integrado, como produto, como byproduct, como um produto agregado a essa oferta. Então, a telefonia fixa de maneira isolada cada vez mais vai fazer menos sentido. Então, essa condição estrutural é que levou, e associada à manutenção de uma série de obrigações regulatórias que não fazem mais sentido por conta dessa falta de sustentabilidade. Então, necessidade de você manter telefones públicos em todas as cidades do país, a um custo de manutenção exorbitante ainda que tenha sido reduzido no passado, para zero receita. Então, hoje a gente não tem receita com telefonia pública, mas tem custos de centenas de milhões de reais para fazer manutenção de telefone público, que não faz nenhum sentido, é um desperdício de investimento obrigatório público. Então, esse tipo de... Ao mesmo tempo que você tem outras situações em obrigação de atendimento em áreas que hoje já são completamente servidas tanto por banda larga quanto por telefonia móvel. Então, áreas deficitárias, extremamente deficitárias, onde o custo de manutenção da rede, da central e das operações de OPEX, CAPEX que associadas, não paga a receita gerada pela central, mas a gente tem a obrigação de manter esses serviços, mesmo que a cidade já esteja plenamente atendida por serviços de comunicação. Então, esse tipo de obrigação regulatória começou a mudar com a aprovação do PLC 79, que se transformou na 3786, e aí, a partir daí, veio a discussão da migração da concessão para autorização. Então, esse é o segundo ponto, é a migração da concessão para autorização. Ela acontece em um processo em que a Anatel está definindo as regras para essa migração, está definindo a modelagem financeira para essa migração, e que, em teoria, ela deveria permitir que você reduza as obrigações, então, reduza o custo associado à operação da telefonia fixa, e que não tenha mais algumas amarras regulatórias que já não fazem mais sentido, são completamente anacrônicas, que tornam a concessão insustentável. Então, isso está acontecendo, deveria acontecer plenamente até o final do ano que vem, de acordo com a expectativa. Então, esse é um segundo ponto a ressaltar. Um terceiro ponto a ressaltar é que, para que isso aconteça, a gente também entrou com a arbitragem que você mencionou, que é um processo que, em adição ao que vai acontecer no processo de migração, e provavelmente como subsídio, como input, um pedaço de input para esse processo, está sendo feita uma arbitragem que chama a atenção do regulador e pede o ressarcimento de uma série de efeitos negativos que não deveriam ter ocorrido ao longo da concessão e que tiveram um efeito econômico muito importante, econômico e financeiro muito importante para a companhia do ponto de vista negativo. A arbitragem tem 4 grandes elementos. Um deles é a sustentabilidade em si. A gente pleiteia, existe uma insustentabilidade da concessão que deveria ter sido endereçada ao longo da sua vida, uma vez que existem dispositivos de contrato que permitem que isso seja feito. Então, por exemplo,
Obrigação de prestação de serviço, quando você tem um serviço que o substitui, que é competidor, que faz com que não exista mais os elementos de sustentabilidade, poderiam ter sido endereçados como parte dos próprios contratos de concessão já, isso não foi feito. Então, essa é uma área que é a insustentabilidade. A segunda área é uma área muito menos controversa até, que é a área de equilíbrio econômico-financeiro ou desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, por fatos e eventos claramente determinados, não é nenhuma questão de julgamento nem de análise, é claramente determinados. Por exemplo, a aplicação de reajustes tarifários de tarifas reguladas, que deveriam ter acontecido em um determinado momento no tempo, e por uma razão de demora de concessão de reajuste, ele só foi concedido muito tempo depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, e obviamente todo esse delta de reajuste, que era um direito do contrato de concessão, não foi auferido. Então, isso aqui não é nem uma questão de julgamento, é uma questão de dizer, pessoal, tem eventos na concessão que deveriam ter ocorrido, não ocorreram por única e exclusiva responsabilidade do poder público, do poder concedente, logo, eles têm que ser ressarcidos na concessão, senão você entra numa situação de desequilíbrio. Entra não, você já entrou numa situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Ainda restam também algumas análises sobre o que seriam ônus teóricos da concessionária para com o Estado pela mudança de obrigações dos PGMUs, dos Planos Gerais de Meta de Universalização. Se calcula que existe um benefício para as empresas, no nosso caso, de mais ou menos 3 bilhões de reais, em números recentes, pelas alterações de PGMU, e que ainda deveriam ter sido compensados e ainda não foram. O que a gente argumenta é que, justamente pela falta de sustentabilidade da concessão, não faz sentido você ter o cálculo desses benefícios, entre aspas, do PGMU, em cima de bases que não eram reais mais, as bases fictícias. Então, é como se aquilo tivesse virado um benefício para deixar de existir um custo que ainda fazia com que a gente tivesse um superávit. Na verdade, a gente estava diminuindo o déficit e não aumentando o superávit. Se você está diminuindo o déficit, você não pode pagar para diminuir o déficit. Então, essa é uma questão também importante. E, por fim, existe uma questão ligada aos investimentos que nós ainda temos que fazer para manter a concessão ativa, que certamente não vão ser amortizados por completo até o seu período final de 2025. Então, tem que existir uma consideração de que esses investimentos têm que ser considerados também no modelo da arbitragem. Isso tudo leva a um número. Eu não vou dizer para você qual é o número, porque ele vai ser determinado durante o processo de arbitragem, pelas análises dos peritos, pelas discussões de todos os elementos apresentados, mas que ele se contrapõe a tudo aquilo que poderia virar um ônus da migração. Então, a gente quer que exista um encontro de contas para que essa migração, de fato, aconteça de maneira não onerosa, e a gente acredita que, ainda assim, a arbitragem ainda vai produzir um saldo que pode ser maior do que o saldo de migração, que nos seja favorável para compensar outros eventuais créditos da União para com a companhia. Então, essa é a visão da arbitragem. Agora, além dessas duas discussões, a arbitragem e a migração, ainda existe uma operação toda no dia a dia que está sendo feita para reduzir ao máximo possível os custos dessa operação legada, que não dependam de nenhuma mudança regulatória e nenhum resultado de arbitragem. Por exemplo, fazendo consolidação de centrais, diminuição de centrais, redução de estruturas de cobre, que são superdimensionadas em muitas áreas, remoção de equipamento, simplificação de arquitetura, deixar de prestar o serviço em áreas deficitárias de banda larga, que não faz sentido. A banda larga não é uma obrigação, a telefonia fixa é, mas a banda larga não. Então, não posso prestar um serviço que é deficitário, a fazer substituição de tecnologia, migrando usuários para fibra ótica, sempre que isso seja viável do ponto de vista de infraestrutura, e até mesmo substituir, em muitos casos, a rede de cobre por redes com tecnologia sem fio, que restabeleçam pelo menos o equilíbrio, a neutralidade de resultado da concessão. Isso tudo está sendo feito, isso independe de qualquer ação regulatória, e a companhia vem fazendo. Mas para que, de fato, essa visão de equacionamento da sustentabilidade seja completa, a gente precisa ter as três coisas: o que nós já estamos fazendo do ponto de vista operacional, o que vai ser a discussão da migração e o resultado da arbitragem. Rodrigo, antes da gente fechar a entrevista, eu te pergunto sobre o leilão do 5G. A gente está quase na véspera do leilão. Nesta quarta-feira, o TCU adiou a análise do relatório final, após um dos ministros pedir em vista.
os demais votaram favoravelmente. E do lado da Oi, vocês já têm uma definição se vão participar do leilão, se alguma das faixas interessa, faz sentido dentro do plano estratégico de vocês? Bom, sim, isso nós estamos acompanhando, obviamente, como você disse, foi formada a maioria para aprovação do edital, ainda que tenha havido um pedido de vistas, então, de fato, deveria se encaminhar para uma realização de leilão, mas ainda precisa ser conhecido o termo final do edital, porque essa própria aprovação contém algumas determinações que fazem com que ainda venham a existir algumas mudanças, então existem algumas mudanças, principalmente de obrigações em relação a algumas das faixas, para que o edital possa ser analisado. Obviamente, no nosso caso, como existe um processo de venda da participação na operação móvel, da operação móvel integralmente, não faz muito sentido pensar em aquisição de frequências para prestação de serviço móvel, uma vez que você não vai operar os serviços móveis no curtíssimo prazo. A partir do fechamento, que é esperado para o início do ano, a gente deixa de operar serviço móvel. No entanto, a análise que ainda vai ser feita, vai poder ser feita, uma vez que esteja finalizada a publicação das condições de obrigações e de obrigações mínimas de aquisição, de outras frequências, como a de 26 GB, para, por exemplo, a prestação de serviços fixos. Isso poderia acontecer tanto do ponto de vista da Oi quanto do ponto de vista da própria Vital, que poderia prestar esse serviço de utilização de frequência para que a gente possa prestar serviços fixos de banda larga. Perfeito, Rodrigo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar do programa de hoje. Obrigado, Cício, um prazer estar com vocês. Sucesso para toda a Oi nessa trajetória, nesse plano trianual. Obrigado. E a todos vocês que acompanharam hoje o programa Olhar de Líder, meu muito obrigado. Nos encontramos numa próxima. Até lá.